Só para fazer essa pergunta do VP que ele fez para o Edmundo, para o Fábio e para o Edmundo, você acha que o Capasso, o Fábio, ele se queimou no jogo contra o Flamengo um pouco, cara, por conta daquele erro, etc. Eu acho que assim é complicado porque ele tá acabado de chegar, ainda não estava entrosado, já colocaram ele no fogo. O que você acha? Eu não diria que se queimou, eu diria que pode ter pesado para que ele tenha um tempo maior ainda de amadurecimento dentro do elenco para começar a ter uma sequência. Porque no primeiro jogo que ele entrou, vale lembrar, ele entrou no meio do jogo Vasco-Flamengo, em que o Vasco venceu com o gol do Puma Rodrigues. Ele entrou bem, já dando uma joelhada no Gabigol, a galera se amarrou, ele marcou firme e o Vasco venceu. Aí quando o Vasco perdeu, ele falhou no 1 contra 1, cintura é dura, não teve a recuperação, deu carrinho, aí viram as deficiências dele. Agora, vale lembrar que o Vasco brigou para ter o Manuel Capasso. Há quanto tempo a gente falava aqui da negociação com o Atlético Tucumã? Então não é um jogador qualquer, gente. A gente tem que ter um pouco de calma. Se nesse momento o Robson vai como titular, daqui a pouco o Manuel Capasso ganha a vaga e aí ganha o Vasco. Porque se ele ganhar a vaga, significa que ele está melhor tecnicamente nos treinamentos, que infelizmente a gente não pode mais acompanhar, né? Infelizmente. O que você acha, Edmundo? Você acha que o fato daquele erro dele contra o Flamengo pode ter pesado para ele começar a perder um pouco de espaço no time titular? Não, não acho que um jogo determina o seu sucesso ou fracasso com uma camisa gigantesca como a do Vasco. É uma temporada, mas ficou muito nítido. Ou ele chegou mal fisicamente, ou ele é lento. Uma dessas duas coisas acontece porque ficou muito claro em duas disputas. Eu nem falo do erro do gol do Pedro, nem falo. Isso aí, para mim, é uma opção do técnico de sair jogando ali de trás. Ontem o São Paulo, não sei se você viu o clássico Botafogo e Flamengo, ele inventou uma história de o Santos virou um zagueiro central ali quando o Flamengo tinha a bola, era bonito até de ver, né? Mas eficiência não tinha nenhuma, né? E essa coisa do futebol moderno agora, que tem que sair lá de trás, também pouco influi no resultado final do jogo. Pode até ter uma consequência negativa, como quase aconteceu ontem, quase que o Tiquinho Soares faz o gol. Mas, enfim, não é do Flamengo que nós estamos falando do Vasco. Ficou muito claro em dois momentos, né, quando ele disputa a corrida com o Matheus França, mostrou uma deficiência na velocidade, e depois com o Ayrton Lucas. Isso sim, ficou muito nítido ali que ou ele é lento ou ele está mal fisicamente. Se o técnico optou em tirá-lo do time e botar o Bambu, porque essa deficiência deve ter sido demonstrada nos treinamentos também. E aí eu estou com o Fábio. A hora que ele recuperar isso tudo aí, o futebol brasileiro ele é bem diferente do futebol argentino, e aí, com certeza, ele vai estar melhor quando retornar ao time do Vasco da Gama. Marlon Gomes rende mais como segundo homem ou meia criador? Peck e Orediano, cada um num lado, dá certo? Mandem um abraço pro meu filho João Pedro, por favor. Primeiro, deixa eu mandar um abraço e pedir para todo mundo, um abraço pro João Pedro e já passo aí para você, vai, Fábio. Primeiro você, manda um abraço pro João Pedro e responde as perguntas. Claro, um abraço pro João Pedro, filhão do Marco Albuquerque, obrigado por estar com a gente aqui na nossa live. Cara, eu prefiro o Marlon Gomes mais à frente. Aliás, já falei que poderia ser testado enquanto não tem um 10, na função do 10, aquele cara mais perto ali de um meia de criação. E quero ter uma sequência do Orediano. Não adianta o Orediano entrar como entrou com 45 minutos no último jogo, no Maracanã, contra o Palmeiras. Tem que entrar com 25, ter 20, ainda mais agora que todo hábito dá 7 minutos no segundo tempo. Se o cara entrar com 20 no segundo tempo, ele vai jogar 25 mais 7. São 32 minutos. É quase um tempo de jogo. Aí dá pra gente começar a olhar o Orediano, que o cara em 7 minutos faz uma fumaça que dirá em 32. Exatamente. E aí, Edmundo, primeiro manda um abraço pro João Pedro, ele pediu para todo mundo, não pode faltar o Edmundo. Manda um abraço pro João Pedro e responde do Marlon Gomes e também do Peck Orediano. Um grande abraço para o Marco Albuquerque, um especial para o João Pedro, filho dele aí. Espero estar lá em São Januário também, para a gente bater um papo. Cara, enfim, a gente fala só do nosso desejo só o tempo todo, né? Mas acho que quem vive o dia a dia
que no caso é o técnico, e que precisa dos resultados para sua permanência, é quem pode dizer. O Orediano foi a grande contratação do Vasco, acho que foi o que custou mais caro. Ainda tem bônus, se ele alcançar algumas metas aí, o Vasco tem que pagar mais $2 milhões para adquirir o percentual total dos direitos federativos do argentino. Eu acho que aos poucos ele vai entrando e vai dando conta. Ele já mostrou que é muito bom tecnicamente, mas é franzininho, né? Então ele precisa ainda se adaptar um pouco mais ao futebol brasileiro, mas nada melhor como o jogo de hoje. O jogo de hoje é um jogo que vai para cima o tempo todo, precisa de bons cruzamentos, precisa de chute de média e longa distância. Isso ele já mostrou que tem qualidade para fazer, assim como o Figueiredo, o Peck, Eric Marcos. Eu acho que hoje é um bom teste. É um jogo que o Vasco vai propor o jogo, eu diria, nos 90 minutos. César Vale mandou superchat. E o Bambu me faz lembrar o Quinones em 89, só falta a cabeleira. Mas os arrepios que ele me causa com a bola nos pés são os mesmos. E aí, o Fábio, está aí, Fábio? Fábio, você acha que você fica arrepiado também? Você falou um pouco disso, né? Rapaz. Mas só que o Quinones foi campeão brasileiro, né? Se o arrepio der no final da história lá o mesmo título, ninguém vai ficar chateado, não. Mas deixar a galera olhando essa imagem aqui de São Januário um pouquinho, Gui, pelo seguinte, tem muita gente aqui comentando no chat, tô vendo, poxa, vendo as infiltrações atrás do Fábio, tô vendo como o nosso estádio está abandonado. Realmente, são anos de abandono no estádio de São Januário, em que uma obra, não basta aqui chegar na cabine onde estou e pintar. Ah, vai ali, pinta, resolve o problema. Não resolve. Há uma infiltração, há um problema maior para ser resolvido, e aí há uma discussão em relação à reforma. Quem faz a reforma de São Januário, né? Eu entrei até num assunto um pouquinho amplo, mas eu acho que ele lembra o Quinones na questão dos sustos, por enquanto, que o Quinones era um jogador realmente que dava susto na galera. Mas em relação ao estádio de São Januário, há uma grande discussão e um avanço, e pode ser anunciado no aniversário do Vasco, no dia 21 de agosto, a reforma de São Januário. Quem vai bancar essa reforma? O Vasco, a Associação Vasco, a SAF vai reformar, os dois. A prefeitura está autorizando essa reforma com aquele potencial construtivo, que é um terreno que a prefeitura cede ao Vasco para que ele venda, e esse valor seja destinado exclusivamente para usar na reforma de São Januário. A W Torre, que é um parceiro do Vasco, vai entrar nessa reforma. Fato é que, por exemplo, aqui a cabine, como é que você vai reformar se daqui a 6 meses ou daqui a um ano começa uma reforma? O planejamento é 24 iniciar a reforma e no ano do centenário do estádio, em 1927 foi inaugurado, ou seja, em 2027, quando completar 100 anos, ter um novo estádio com capacidade para 43 mil torcedores, um projeto já arquitetônico do Sérgio Dias, que já está pronto, mas que depende de uma série de questões, e a principal delas é a financeira. Mas que merece São Januário. E aí vai ter uma outra discussão depois, quando virar 43, 44 mil torcedores aqui, a gente vai usar o Maracanã só para aqueles grandes jogos. Também é a nossa casa. O Vasco até se reuniu hoje, tinha até separado isso com o prefeito, com o Eduardo Paes, né? Então, quer dizer, a movimentação já começa, né? E aí, Edmundo, isso aí já mostra que não falou da boca para fora o 777 quando deu entrevista para Vasco TV lá, falando bastante sobre São Januário, o caso do Maracanã, que é um estádio que o Vasco precisaria usar até para fazer reforma, né? Por mais que muitos falem, vai pro Engenhão, vai não sei o quê. É justo que o Vasco jogue no Maracanã. Mas é importante o Vasco já começar a se movimentar para conseguir, pelo menos a um médio prazo, aí conseguir pelo menos reformar, né, São Januário, né, Edmundo? Eu não sei qual a influência do prefeito no Maracanã. A gente está vendo a influência do governador, né? Que é flamenguista. Zero. O Maracanã é zero. Está fazendo de tudo para que o Maracanã seja doado aos rubro-negros. Eu acho que o Maracanã é do estado do Rio de Janeiro, é de todos, é meu, é do Fábio, é da gente que paga os impostos aqui no Rio de Janeiro. Você também, quando vem aqui, contribui. E acho que todos têm direito de jogar lá, Bangu, Olaria, Madureira. O Bangu, por exemplo, decidiu um campeonato brasileiro em 85 no Maracanã, contra o Curitiba. Então, o Maracanã é de todos.
Eu não sei qual é a influência, mas eu acho que tem que ser usada. Tem que ser usada porque o prefeito é Vasco, né? Ao contrário do governador, que é rubro-negro. Dito isso, eu acho que o Vasco tem que lutar, né, de todas as formas para ter o direito de jogar no Maracanã, porque só assim esse sonho dessa reforma em São Januário vai sair do papel e virar uma realidade.